Quer descobrir como o formato do seu corpo pode revelar a sua dificuldade em conseguir emagrecer? É sobre esse tema que iremos tratar hoje aqui nesse vídeo. Se você ficou curiosa para saber qual é a relação entre o formato do corpo e a dificuldade de emagrecimento, fique aí nesse vídeo até o final, que eu vou fazer algumas revelações que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de enxergar o emagrecimento. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Emagrecer. Eu sou Renan Borges Silva, analista corporal e comportamental. Eu ajudo mulheres que têm dificuldade de conseguir emagrecer e manter seu peso a sair do efeito sanfona e alcançar o emagrecimento definitivo em 21 dias. Por isso, se você se interessa por esse assunto e é a primeira vez que você está aqui em contato com emagrecer, já clique aí no botão para se inscrever e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Como eu já adiantei na introdução desse vídeo, vamos tratar de um assunto pouco comum dentro do mundo do emagrecimento. Qual a relação do formato do corpo e seu processo de emagrecimento? Sobretudo, como seu corpo revela a sua dificuldade, a sua tendência de dificuldade em conseguir emagrecer de forma definitiva. Antes de eu te revelar essa correlação, vou fazer um breve comentário sobre uma verdade que já é amplamente aceita tanto na ciência como no senso comum, que é a questão da conexão entre a mente e o corpo. É isso que vai fazer com que você entenda como o formato do corpo tem a ver com a dificuldade do processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala que a mente e o corpo são um só, que eles estão conectados, eles de fato estão conectados. Em muitos casos, existem doenças, patologias que elas são somatizadas a partir de uma projeção mental. São as famosas doenças psicossomáticas. Isso significa que a sua mente, às vezes, por conta de um estresse, por conta de um trauma, por conta de algum processo ali, acaba imprimindo, materializando no seu corpo físico algum tipo de patologia. Você deve conhecer, talvez você seja até essa pessoa, que quando passa por estresse, o estômago começa a doer, começa a ter aquela acidificação excessiva no estômago, azia, tudo isso. Eu, por exemplo, sofri muito com isso, com dores no estômago a partir de estresse, né? Sobretudo estresse vindo do trabalho, trabalhava com eletrônica no centro de São Paulo, tinha muitas demandas, muita coisa acontecia, e eu sempre sentia ali dores no estômago. Depois que eu fui entender essa relação entre o estresse e dores no estômago, por exemplo. Existem várias outras correlações, mas o que é importante a gente ter clareza aqui é que a mente, sim, pode exercer uma grande influência no corpo. Já que a mente e o corpo possuem essa correlação, é possível também fazer o sentido contrário. É possível a gente observar os sinais do corpo e, a partir desses sinais, entendemos como a mente funciona. Então, olha só que interessante. A conexão entre a mente e o corpo não só é apenas em um sentido único, da mente para o corpo, mas através de sinais do corpo é possível entendermos como a mente funciona. E aqui eu não estou falando sobre trejeito, sobre forma de falar, sobre tom de voz, sobre postura, né, sobre se olhar para a esquerda, se olhar para a direita, se olhar para cima, se olhar para baixo, como cruza os braços, como cruza as pernas. Eu não estou falando desses tipos de sinais. Eu estou falando literalmente do formato do corpo, da forma geométrica do corpo de cada indivíduo. Observando esse formato do corpo, é possível entender como a mente funciona. E para que isso seja possível, eu, como analista corporal e comportamental, utilizo uma ferramenta de análise corporal, onde é feita uma análise do formato do corpo e a partir desse formato do corpo é possível entender como a mente funciona. E qual é o grande benefício disso? Qual é o grande benefício de entendermos como a mente funciona através do formato do corpo? Existe um processo biológico chamado de maturação do sistema nervoso. Isso ocorre lá na primeira infância, da gestação até 5 ou 6 anos de idade mais ou menos. Conforme o indivíduo está ali se desenvolvendo, muitas coisas acontecem na sua vida, muitas coisas acontecem nesse processo. E o cérebro ele não está totalmente maduro, por isso aí o processo de amadurecimento nesse período. E as coisas que vão ocorrendo no seu ambiente vão literalmente deixando registrados alguns traumas naquele indivíduo que está em desenvolvimento.
E esses traumas são armazenados numa área específica do cérebro, e além de ser armazenados numa área específica do cérebro, que é o sistema límbico, o cérebro das emoções, esse trauma, de alguma forma, ele ainda é impresso no corpo. Através desse processo, ele ainda é impresso no corpo. Ou seja, a cada trauma que vai passando ao longo da infância, e temos 5 traumas básicos que formam o nosso caráter, esses 5 traumas básicos, eles são impressos no corpo. Dependendo da intensidade que o indivíduo passou por aquele trauma, o corpo ele vai tendo mais ou menos um formato específico daquele trauma. Então, quando um analista bem treinado observa o formato do corpo de alguém, ele consegue acessar essa história, acessar esse processo que ocorreu lá na primeira infância, conseguindo identificar, inclusive, as intensidades nos quais aquele indivíduo passou por alguns traumas. E esses traumas, eles acontecem independente de qualquer coisa. Acontece mesmo que o ambiente seja perfeito para o desenvolvimento de uma criança. O nosso sistema nervoso, ali no processo de amadurecimento, ele vai registrando essas informações. E, além de registrar no cérebro, ele vai também tomando um formato específico do corpo. Por isso que esse caminho contrário, né, não só da mente para o corpo, mas do corpo para a mente, também é possível através desta observação. E qual é a grande relação com o excesso de peso ou com a dificuldade de emagrecer, né? Sabemos, e inclusive eu defendo muito aqui no canal, que o emagrecimento é uma questão comportamental, é uma questão de atitudes, de mudanças de hábitos, hábitos no gerais, tanto hábitos alimentares quanto hábitos sociais. E esses hábitos são atitudes, são ações. E o que está por trás dessas ações é a mente, é o campo mental e emocional. Por isso é muito importante, eu sempre gosto de trazer, inclusive aqui no canal, a questão emocional do emagrecimento, já que eu tenho essa ferramenta de análise corporal para conseguir acessar a mente daquela pessoa que está querendo emagrecer, eu consigo ajudar com mais profundidade dentro desse processo. Por isso, eu trago bastante conteúdo sobre esse assunto. Então, quando a gente acessa a mente, a gente entende como aquela pessoa funciona e consegue, inclusive, fazer algumas configurações no ambiente para favorecer a conquista do objetivo daquela pessoa. Por exemplo, no objetivo de emagrecimento, cada pessoa tem algo exclusivo que é importante saber e que é importante ter no ambiente para motivar o processo de emagrecimento daquela pessoa. Então, através da análise corporal, é possível não só entender como a mente funciona, mas também entender o que no ambiente precisa ter para que aquela pessoa possa manifestar sua melhor versão. E quanto mais ela permanecer num ambiente que promove a sua melhor versão, mais leve e mais fácil é o processo de emagrecimento. Além disso, tratando aqui exclusivamente do tema, então, do nosso vídeo, é possível também entender quais são as tendências e dificuldades no emagrecimento. Eu já postei aqui no canal alguns vídeos falando sobre as 3 funções do excesso de peso. Essas 3 funções de excesso de peso é algo que nossa mente ela atribui ao excesso de peso uma função de sobrevivência. Em muitos casos, muitas mulheres que estão aí querendo emagrecer, ela consegue emagrecer a curto, médio prazo, mas tem um reganho de peso, não consegue sustentar, não consegue manter aquele peso a longo prazo, elas não conseguem emagrecer na maioria das vezes por conta de uma tendência que a mente ela tem em colocar no excesso de peso uma função de sobrevivência, associada a 3 necessidades básicas: a necessidade de proteção, destaque e força. Como eu já mencionei aqui no canal, cada uma dessas 3 necessidades, elas são importantes para a sobrevivência. E quando a mente, por falta de opção, ela atribui ao excesso de peso uma necessidade como essa de proteção, destaque e força, fica mais difícil o emagrecimento definitivo, porque emagrecer não é uma opção de sobrevivência. Logo, a mente ela tende a querer fazer algo inconscientemente para ter o reganho de peso. Então, observando o formato do corpo, é possível a gente entender como está a distribuição do que chamamos de traços de caráter. Lembra que eu falei lá atrás sobre os traumas, os 5 traumas? Cada um desses 5 traumas, eles geram um traço de caráter, eles geram uma característica específica. Pensa no seguinte, imagina que você tem algumas fichas e na sua frente tem 5 potinhos. E você vai colocando fichas nesses potinhos. Então você coloca uma quantidade no primeiro pote, uma quantidade um pouco maior no segundo, uma quantidade
mais ou menos igual a do segundo no terceiro pote, uma quantidade menor no quarto e no quinto pote. No final, você vai ter uma distribuição das fichas que você distribuiu ali nesses 5 potes. Ao longo do período da primeira infância, é isso que acontece no nosso sistema nervoso. Dependendo da intensidade no qual aquele indivíduo está passando por 5 momentos específicos de trauma, vai ter mais ou menos fichinhas naquele trauma. E quanto mais fichinhas tiver naquele trauma, mais ele vai ter uma característica específica. Esses 5 momentos começa lá na gestação, passa ali pela amamentação, os primeiros passos, o desfraude e o descobrimento da sexualidade. Esses 5 pontos são momentos muito importantes no desenvolvimento humano. E algumas coisas ocorrem ali ao longo desse processo de desenvolvimento que a mente acaba registrando no cérebro, no sistema límbico, né, no cérebro das emoções, e a partir daí tem um formato do corpo, e aí, observando o formato do corpo, a gente consegue entender aonde tem mais ficha, em qual potinho tem mais ficha. A grande consequência disso é que alguns desses traços de caráter, eles possuem uma tendência específica a atribuir ao excesso de peso uma dessas 3 necessidades que eu mencionei. Então, por exemplo, tem um perfil que ele tem a tendência a atribuir ao excesso de peso a função de proteção. Tem um outro perfil que ele tem a tendência de atribuir ao excesso de peso a função de visibilidade ou de destaque. E ainda tem aquele que, por falta de opção, ele tem uma tendência em atribuir ao excesso de peso a função de força. Então, cada um desses 5 perfis, cada um dos traços de caráter, eles têm uma tendência a atribuir uma função do excesso de peso. E para descobrir qual é a distribuição das fichinhas, dos potinhos, qual é a distribuição dos traços de caráter, é necessário observar o formato do corpo. Então, olha só que interessante. Apenas observando o formato do corpo, utilizando a ferramenta de análise corporal, é possível entender se, no seu caso, o excesso de peso tem uma função de sobrevivência e se este está associado à proteção, ao destaque ou à força. Conforme a gente vai descobrindo mais sobre isso, você vai entendendo o quanto fica mais difícil emagrecer. Se não conseguir transferir essa função do excesso de peso, fica mais difícil conquistar o emagrecimento definitivo. Então, é algo que pouco é divulgado, né? Principalmente na internet. Eu acredito que não são informações que você encontra em qualquer lugar, mas são informações que fazem a diferença no processo de emagrecimento. Muitas vezes as pessoas elas não sabem porque elas têm dificuldade em conseguir emagrecer e manter aquele peso ideal a longo prazo, porque existe uma função de sobrevivência por trás desse processo. Existe uma função de sobrevivência ali no excesso de peso, né? Essa capa de gordura, ela vira literalmente uma armadura para garantir proteção, destaque ou força. Bom, o que você achou aí desse assunto? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia algo sobre isso e se isso te surpreendeu de alguma forma. Deixa aí seu feedback, porque através desses feedbacks eu posso trazer melhores conteúdos para te ajudar no seu processo de emagrecimento. E se você gostou aí desse conteúdo, já clica aí em curtir, já clica aí em gostei e compartilha com aquela pessoa, com aquela amiga que tem dificuldades no processo de emagrecimento e você percebe que tem algo emocional por trás, mostra para ela esse vídeo que talvez possa fazer um pouco sentido na cabeça dela e ela conseguir, inclusive, trilhar um caminho mais saudável no processo de emagrecimento. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima oportunidade.